E no dia seguinte, a casa dela pegou fogo, não por acidente, mas porque eu finalmente acendi o fósforo que ela mesma havia preparado anos atrás. Seus filhos adultos, que ela me empurrou pela linha telefônica como fardos indesejados, agora me olham nos olhos da família como se eu fosse o demônio que os abandonou, mas o diabo sempre esteve naqueles laços de sangue que nos sufocavam. E enquanto as chamas devoravam as cortinas de linho que ela tanto amava, eu sorri pela primeira vez em anos, porque a recusa não era só uma palavra, era a vingança que eu cozinhava devagar, como um ensopado alentejano, até que o veneno se dissolvesse no gosto. O telefone tocou como um sino rachado na igreja de São Jorge, e quando pelas paredes úmidas do meu apartamento em Alfama. Eram 00:15, e Lisboa lá fora pulsava com o ronco distante dos elétricos subindo a colina, mas dentro de mim, o silêncio era um túmulo que eu havia escavado com as unhas ao longo de 2 décadas. Atendi sem pensar, porque sangue é mais grosso que água, diziam eles, minha família, com suas vozes roucas de vinho do Porto e promessas vazias. Prima, por favor, vem cá agora. Os rapazes. Eles estão mal, não consigo lidar sozinha. A voz de Inês era um misto de pânico e culpa, como sempre fora desde que nos conhecíamos, desde que éramos meninas correndo pelos campos de trigo em Évora, onde o sol batia tão forte que derretia as almas antes dos corpos. Os rapazes. Seus filhos adultos, João e Miguel, com 30 e poucos anos cada um, ainda grudados nela como lapas em um casco de navio afundando. João, o mais velho, com sua barba desgrenhada e olhos vidrados de quem passa noites em bares do bairro alto sonhando com fortunas que nunca virão. Miguel, o caçula, um fantasma magro que mal saía do quarto, devorando séries americanas enquanto o mundo real o mastigava vivo. Eles precisam de ti, só esta noite. Eu tenho uma reunião de emergência no hospital, sou enfermeira, tu sabes, o turno não espera. Eu sabia. Sabia de cor as desculpas dela, as noites em que ela me largava com eles para 1 hora só, que viravam dias, semanas, enquanto ela flertava com o médico-chefe ou bebia gin tônico em festas de solteiras que duravam até o amanhecer. Sentei-me na beira da cama, o colchão rangendo como ossos velhos, e olhei para o espelho rachado na parede oposta. Meu reflexo me devolveu um rosto cansado, linhas gravadas como sulcos em terra árida, cabelos grisalhos que eu não tingia mais porque para quê? Aos 45, eu era a prima viúva, a que ficara sozinha depois que o marido, um pescador de Cascais afogado em uma rede de dívidas e uísque, me deixara com nada além de um apartamento apertado e memórias que fediam a peixe podre. Inês, eu disse, a voz baixa mas firme como o Tejo em maré baixa, não posso. Não desta vez. Os teus rapazes são homens, não crianças. Que lidem com as próprias merdas. Silêncio do outro lado, um silêncio que eu conhecia bem, o tipo que precede a tempestade, como o ar parado antes do ribeiro descer a serra. Ela explodiu então, palavras cuspidas como espinhos de figueira, como podes ser tão egoísta? Depois de tudo o que fiz por ti. Quando o teu homem morreu, quem te levou as panelas de cozido? Quem te limpou a casa quando mal te aguentavas em pé? Tudo o que ela fizera. Ri por dentro, um riso seco como o pão alentejano esquecido no forno. Sim, as panelas, as limpezas, favores que ela contava como moedas em uma bolsa rasgada, esquecendo as noites em que eu criara os filhos dela enquanto ela construía uma vida de aparências, casando com um contabilista que a trocou por uma secretária 20 anos mais nova. Boa noite, Inês, eu disse, e desliguei. O clique foi como uma porta de ferro se fechando em uma masmorra. Lá fora, um gato miou na rua estreita, e eu me deitei, o coração batendo não de culpa, mas de uma liberdade selvagem que me aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. No dia seguinte, o caos chegou como um autocarro atrasado, derramando passageiros indesejados na minha porta. Era domingo, o sol de dezembro filtrando-se pelas persianas como ouro falso, e eu preparava um café forte na kitchenette, o cheiro de cominhos e azeite enchendo o ar. A campainha soou insistente, como um coração em fibrilação. Abri a porta para encontrar João e Miguel ali parados, olhos instados, roupas amarrotadas como se tivessem dormido em um banco do Rocio. Onde está a mãe? Ela disse que ias cuidar de nós, rosnou João, empurrando o ombro para dentro sem convite. Miguel ficou para trás, murmurando algo sobre medo e alucinações, mas eu via claro, eram as sobras da noite anterior, cocaína barata misturada com vinho de garrafão, o vício que Inês alimentava com olhares cegas e abraços frouxos. Eu disse não, respondi, bloqueando o caminho com o corpo, magro mas teimoso como uma oliveira centenária. Vão para casa.
Falem com ela. João riu, um riso feio quicou pelas escadas, e Miguel finalmente falou, voz trêmula, tu não percebes, prima. Ela nos abandonou de novo. Se não fores tu, quem? Quem? A pergunta que me perseguirá a vida toda, desde que nossa avó nos criara a ambas em uma casa de paredes caiadas em Évora, onde Inês era a flor dourada e eu a erva daninha que ninguém notava. Empurrei-os para fora, fechei a porta, mas o cheiro de suor e desespero ficou grudado nas minhas mãos. Liguei o rádio, fado de Amália, voz rouca como um lamento de gaivota, e tentei esquecer. Mas o telefone tocou de novo. Inês, chorando agora, histérica, eles estão loucos, vieram para tua casa, disseram coisas horríveis. Vens ou não? Não. A palavra saiu como uma lâmina, cortando o ar. Desliguei e arranquei o fio da parede, o plástico partindo-se com um estalo satisfatório. Naquela tarde, saí para o mercado da Ribeira, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de sardinhas grelhadas e bacalhau seco. As ruas de Alfama eram um labirinto de vozes, velhas lavando roupa nas janelas, crianças chutando uma bola velha contra portões de ferro, e eu me movi por elas como um fantasma, comprando pão de milho e tomates maduros que sangravam suco nas minhas palmas. Mas os olhares me seguiam. Uma vizinha, Dona Rosa, com seu jale preto eterno, cochichou para outra, ouvi dizer que a prima recusou ajudar a família. Que Deus a perdoe. Perdoe. Como se eu fosse a pecadora, não a que fora sugada seca por anos de favores não pedidos. Comprei um ramo de alecrim, para memória, para purificação, e voltei para casa, o sol agora um disco alaranjado sobre o castelo. A noite caiu como um manto pesado, e com ela veio o primeiro sinal do inferno que eu havia invocado sem saber. Um barulho na rua, vidros estilhaçando, gritos abafados. Desci as escadas em camisola, o coração martelando, e encontrei a porta do prédio arrombada, garrafas quebradas espalhadas como lágrimas de vidro. João e Miguel haviam voltado, bêbados e furiosos, pintando as paredes com spray, traidora, em letras vermelhas que escorriam como sangue fresco. A polícia veio meia hora depois, 2 agentes entediados de esquadra de Alfama, cheirando a cigarro e café frio. Família, não é? Sempre o pior, murmurou um, enquanto levava os rapazes algemados para o carro-patrulha. Inês chegou logo a seguir, rosto inchado de choro, abraçando os filhos como se fossem mártires. Como pudeste fazer isto? Sibilou ela para mim, os olhos faiscando ódio puro. Eles só precisavam de ajuda. Ajuda. A palavra que me envenenara a vida. Fiquei ali, na soleira, o alecrim murchando na minha mão, e pela primeira vez senti o gosto da vingança não como amargor, mas como vinho tinto encorpado, aquecendo as veias. Eu disse não, repeti, e fechei a porta no rosto dela. Dentro, o apartamento parecia maior, o ar mais leve. Mas o sono não veio fácil. Deitei-me ouvindo o eco dos gritos, revivendo não a raiva deles, mas a minha própria, enterrada sob camadas de culpa católica, de o que dirão as pessoas, em uma terra onde a família é prisão e escudo ao mesmo tempo. Lisboa dormia, mas eu velava, tecendo planos no escuro, fios de seda e aço que se entrelaçavam em uma teia invisível. A recusa era só o começo, o preço viria depois, e eu pagaria com prazer. Os dias seguintes foram um nevoeiro de rotina forçada, como caminhar por um areal movediço em comporta, onde cada passo afunda mais fundo no que se tenta fugir. Acordei com o sol batendo na cara através da janela sem cortinas, o Tejo lá embaixo brilhando como uma lâmina de prata sob o céu de inverno limpo. Fiz café, forte e preto como a alma de um toureiro, e sentei-me à mesa bamba, folheando o jornal Correio da Manhã. As notícias eram as de sempre, escândalos políticos em Belém, enchentes no Douro, uma estrela de fada acusada de plágio. Nada sobre nós, ainda, mas eu sabia que viria. Em Portugal, os segredos de família são como os azulejos nas fachadas, bonitos de longe, mas rachados de perto, e o bairro inteiro os lê como um livro aberto. Saí para o trabalho, sou costureira em uma pequena oficina no Chiado, remendando vestidos de noiva que nunca usei e ternos de homens que traem. O elétrico 28 rangeu subindo a colina, lotado de turistas com câmaras e locais com rostos endurecidos pelo custo de vida que sobe como a maré. Sentei-me ao lado de uma senhora idosa, cheirando a lavanda e rosário, que me lançou um olhar de soslaio. Ouvi o barulho na tua rua ontem. Família, não. Assenti, sem palavras, e ela continuou, voz baixa como confissão, deixa-os ir,
filha. O sangue não lava as feridas, só as abre mais. Sabedoria de avó, do tipo que se herda com as panelas de ferro. Mas eu não queria curar, queria cauterizar, queimar até que nada restasse para infectar. Na oficina, o dia passou em pontos e tesouras, o zumbido da máquina de costura abafando os pensamentos. Minha chefe, a senhora Luísa, uma viúva robusta de Setúbal com mãos como remos, notou minha distração. O que te come, Ana? Pareces um fantasma de Fátima. Contei-lhe tudo, ou quase, a prima, os filhos, a recusa que explodira como uma granada de mão. Ela riu, um riso gutural como ondas batendo em rochas. Boa para ti. Há quanto tempo te chantageiam com essa culpa? Em Portugal, as mães como a tua prima comem os filhos vivos e depois pedem mais. Recusa é o único remédio. Seus olhos, enrugados como passas, brilhavam com uma cumplicidade que me aqueceu mais que o ferro de passar roupa. Pela primeira vez, senti-me não culpada, mas justificada, uma mulher que finalmente cortava o cordão umbilical podre. Mas o caos não parava na porta de casa. À tarde, quando voltei, encontrei mensagens no telemóvel, dezenas, de números desconhecidos, primos distantes de Évora, tias de Coimbra, até o tio Zé, que mal me falava desde o funeral do marido. Como podes tratar a Inês assim? Ela é família. Os rapazes estão destruídos por tua causa. Deus vê tudo, Ana. Apaguei-as uma a uma, os dedos tremendo não de medo, mas de uma raiva fria que subia pela espinha como vinho gelado. Liguei para a Inês, não por fraqueza, mas para medir o abismo. Para com isto, disse ela, voz embargada mas afiada. Os rapazes estão em crise, precisavam de estabilidade, e tu os mandaste para a rua como cães. Estabilidade. A ironia me fez rir alto, e quando no quarto vazio. Estabilidade. Como as noites em que me largavas com eles para ires dançar fado em casas de Alfama. Como os anos em que eu paguei as contas deles com o meu suor, enquanto tu posavas de santa. Silêncio de novo, mas desta vez quebrado por um soluço. Eu fiz o melhor que pude. O melhor. Palavras vazias como as promessas de político em campanha. Desliguei e saí para caminhar, as ruas de Alfama agora um emaranhado de sombras alongadas pelo sol poente. Subi até o mirador da Senhora do Monte, onde o vento salgado chicoteava o rosto, e olhei para a cidade estendida como um tapete de luzes, o castelo coroando a colina, o rio serpenteando preguiçoso, os bairros pescando como olhos semicerrados. Ali, sozinha com o horizonte, as memórias me assaltaram não como fantasmas, mas como facas bem afiadas. Lembrei-me da infância em Évora, Inês, a bela, com cabelos cacheados como uvas maduras, sempre escolhida para os papéis principais nas festas da escola, eu, a quieta, costurando fantasias para ela nos cantos da sala, invejando o brilho que nunca me tocava. Quando a avó morreu, deixando a casa dividida, ela ficou com o melhor quarto, eu com o sótão poeirento, Inês jurou que seríamos irmãs para sempre. Mentira. Casou cedo, teve os rapazes, e eu me tornei a babá de reserva, a prima útil que se convoca em emergências. O vento uivou, carregando o som distante de um acordeão, fado, sempre fado, a trilha sonora da nossa dor portuguesa. Desci de volta, o estômago roncando, e parei a uma tasca escondida na rua de São Miguel, onde o dono, um homem de bigode espesso chamado Manuel, servia bifanas crocantes e cerveja superboc gelada. Para uma cara triste, disse ele, deslizando o prato. Comi devagar, o molho picante queimando a língua, e por um momento, o mundo encolheu ao sabor do pão e da carne. Mas ao sair, cruzei com uma multidão na praça, vizinhos murmurando, cabeças inclinadas como em uma procissão. A Inês. Tentativa de suicídio, sussurrou alguém. Meu coração parou. Corri para casa, o telemóvel vibrando como uma vespa furiosa. Era ela, no hospital de São José, tomei as pílulas. Por tua culpa. Vens agora. Culpa. A palavra que me algemara a vida toda, forjada no fogo da tradição católica, onde o pecado é coletivo e o perdão, uma ilusão cara. Não fui. Em vez disso, sentei-me no chão do apartamento, as costas contra a porta, e chorei não por ela, mas por mim, pela menina que eu fui, sufocada por expectativas que nunca pedi. As lágrimas caíram quentes, salgadas como o mar da Nazaré, e com elas veio a clareza. A vingança não seria um ato impulsivo, mas uma sinfonia lenta,
notas graves de ressentimento acumuladas. Comecei a planejar naquela noite, rabiscando em um caderno velho, nomes, fraquezas, segredos que eu guardara como relíquias em uma arca. Inês tinha dívidas, o ex-marido não pagava pensão, os rapazes deviam agiotas do cais do Sodré. Eu tinha acesso a tudo, anos de confidências trocadas em noites de vinho. O preço da recusa seria pago em moedas de traição, e eu seria a cobradora impiedosa. A lua subiu alta sobre Lisboa, prateada e indiferente, e eu dormi pela primeira vez em paz, sonhando com chamas dançando em um campo de trigo seco. A manhã trouxe um céu de chumbo, daqueles que prometem chuva mas entregam só umidade pegajosa, como o beijo de um amante infiel. Acordei com o cheiro de mofo nas paredes, o apartamento era um relicário de um século passado, com tetos altos e rachaduras que contavam histórias de terremotos antigos. Tomei um duche frio, a água batendo como chicotadas, lavando o sal das lágrimas da noite anterior. Vesti-me com uma saia de algodão simples e uma blusa de linho, roupas que me faziam sentir ancorada, como as mulheres das aldeias do Alentejano que carregam o mundo nas ancas largas. Desci para a rua, onde o padeiro já gritava bolas de Berlim quentinhas, e comprei duas, o açúcar derretendo na língua como um pecado doce. O hospital de São José era um labirinto de corredores brancos e cheiro de desinfetante, e quando gemidos abafados e o bip incessante de máquinas. Encontrei Inês na enfermaria geral, pálida como um lençol lavado demais, soro pingando no braço magro. Os rapazes estavam ali, João fumando um cigarro invisível na janela, Miguel encolhido em uma cadeira como um pássaro ferido. Ana, murmurou ela ao me ver, os olhos inchados mas calculistas. Graças a Deus vieste. Não vim por Deus, pensei, mas por mim, para ver o estrago de perto, para medir a profundidade do poço que cavara. Sentei-me ao lado da cama, pegando sua mão fria, e o toque me deu náuseas, como segurar uma cobra adormecida. Porquê, Inês? As pílulas. Isso não resolve nada. Minha voz era suave, mas por dentro, o vulcão borbulhava. Ela soluçou, o corpo tremendo. Tu me empurraste para isto. A recusa. Doeu tanto. Somos família, Ana. Como podes ser tão cruel? Cruel. A palavra me cortou, mas não sangrou, em vez disso, endureceu a casca. Contei-lhe histórias antigas, as noites em que ela me deixava sozinha com os rapazes enquanto saía para respirar, as mentiras sobre o pai deles que eu tinha de encobrir para as tias fofoqueiras. Eu era a tua sombra, Inês. Sempre a limpar as tuas bagunças. Seus olhos se arregalaram, um lampejo de reconhecimento, ou culpa. Cruzando o rosto. João interveio, voz rouca, para com isso, mãe. A prima é uma egoísta. Vamos embora daqui. Mas Miguel, surpreendendo-me, falou baixo, talvez ela tenha razão. Nós abusamos. O quarto ficou em silêncio, pesado como o ar antes de uma trovoada. Inês puxou a mão, virando o rosto para a parede. Saí sem despedidas, o coração leve como se tivesse soltado um peso de chumbo. Lá fora, Lisboa chovia agora, fina e insistente, molhando os paralelepípedos até brilharem como escamas de peixe. Caminhei sem rumo, passando pela sede de Lisboa, onde turistas tiravam selfies com a fachada gótica, ignorantes da dor que as pedras absorviam há séculos. Entrei em uma capela lateral, acendi uma vela para a Virgem, não por fé, mas por hábito, o ritual que nós portugueses é como o vinho, não se vive sem rezar em silêncio, não por perdão, mas por força, força para o que viria, para desenterrar os esqueletos que eu mesma ajudara a enterrar. De volta ao apartamento, o caderno esperava, páginas cheias de anotações febris. Comecei a agir devagar, como uma aranha descendo fio por fio. Liguei para o ex-marido de Inês, o contabilista de Oeiras chamado Rui, um homem de fato cinzento e sorriso falso que eu conhecera em casamentos familiares. Ana. Quanto tempo? O que queres? Sua voz era óleo escorregadio. Contei-lhe sobre a tentativa de suicídio, omitindo minha parte, e deixei cair a isca. Ela ainda te deve dinheiro, Rui. Milhares, dos tempos em que pagavas pensão atrasada. Ele riu, seco. Eu sei. Mas agora? Com os rapazes envolvidos. Plantei a semente, eles herdarão as dívidas dela. Pensa nisso. Desliguei sentindo o primeiro formigamento de poder, como o álcool subindo à cabeça após o primeiro copo de Porto Tawny.
Nos dias que se seguiram, o bairro ferveu com rumores, como um caldeirão de caldo verde a ferver. Dona Rosa bateu à porta com um prato de pastéis de nata, para animar o espírito, mas seus olhos pescavam histórias. A Inês saiu do hospital. Diz que vais pagar pelo que fizeste. Sorri, aceitando o prato. Pagar? Eu só disse não, Dona Rosa. É crime agora. Ela abanou a cabeça, murmurando sobre o mal da família, enquanto descia as escadas. À noite, os rapazes voltaram, não com violência, mas com súplicas. João na porta, olhos limpos pela primeira vez em meses. Prima, precisamos de falar. A mãe. Ela mente sobre muita coisa. Deixei-o entrar, servindo chá de camomila em chávenas lascadas. Sentou-se na sala, as mãos tremendo ao redor da caneca. Tu cuidaste de nós desde putos. Mas a mãe. Ela usava-te. Eu sei agora. Ouvi, o coração apertado não de pena, mas de uma tristeza profunda pela inocência perdida. Miguel juntou-se depois, confessando o vício, as noites em que roubavam da própria mãe para comprar pó. Ajuda-nos a sair disto, prima. Sem ela saber. A tentação de ser a salvadora de novo me roeu, como um rato em queijo velho. Mas recusei, suave, não posso salvar-vos. Salvem-se a vós mesmos. Eu já dei o que tinha. Saíram cabisbaixos, e eu chorei de novo, lágrimas quentes misturadas com alívio. A teia se apertava, liguei para um advogado amigo de Cascais, um homem discreto chamado António que lidava com divórcios sujos. Quero saber das dívidas da Inês. Tudo. Ele prometeu cavar, e eu paguei com o que restava da pensão de viúva, um investimento na minha liberdade. A chuva parou, e o sol voltou tímido, pintando os telhados de Alfama em tons de âmbar. Saí para um passeio pelo Tejo, o vento carregando o cheiro de algas e liberdade. Encontrei-me pensando no marido, no dia em que o mar o levou, ondas furiosas em Ericeira, rede enredada como destino. Inês fora a primeira a chegar, com abraços e coitadinha, mas logo transformar a minha dor em sua narrativa. Eu ajudei tanto a Ana. Agora, via claro, ela não ajudava, sugava, como uma sanguessuga em pele ferida. O telefone tocou, era Rui, o ex, descobri coisas, Ana. A Inês falsificou documentos para me lixar na pensão. Queres os papéis? Quero, disse eu, e o gosto da vingança era agora maduro, como figos ao sol do Alentejo. Naquela noite, sonhei com fogo, chamas lambendo as bordas de uma casa velha em Évora, Inês correndo nua, gritando meu nome. Acordei suada, o quarto iluminado pela lua cheia, e soube que o caos era só o prelúdio. O preço seria alto, mas eu pagaria com moedas cunhadas em ressentimento puro. O mês de dezembro avançava como um comboio lento pelo interior, parando em estações esquecidas onde o tempo congela em postais amarelados. Lisboa enfeitava-se para o Natal, luzes piscando nas ruas do Chiado como estrelas falsas, cheiro de castanhas assadas misturando-se ao fumo dos churrascos improvisados. Mas na minha vida, o espírito natalício era uma piada cruel, família reunida em mesa gemendo sob perus e bacalhau, brindes a laços que me sufocavam. Evitei as convocações, o tio Zé mandara um postal de Évora, com a mensagem rabiscada, vem, ou o Natal será sombrio, e em vez disso, mergulhei mais fundo na teia, fios agora grossos como cordas de navio. O advogado António marcou encontro em um café discreto no Bairro Alto, um buraco com paredes forradas de cortiça e mesas pegajosas de gin tónico derramado. Chegou com uma pasta castanha, olhos astutos sob óculos de ar fino. Aqui está, Ana. A tua prima deve 50.000 euros, empréstimos de bancos, agiotas, até uma hipoteca atrasada na casa de Benfica. Folhei os papéis, números dançando como fantasmas, datas de assinaturas falsificadas, cheques devolvidos com o nome do ex-marido. E os rapazes? Perguntei, voz baixa. Ele sorriu, dentes amarelados pelo tabaco. Envolvidos em fraudes pequenas, João assina por entregas falsas em armazéns do Porto, Miguel lava dinheiro em apostas online. Nada grande, mas o suficiente para a cadeia se apertado. O suficiente. Meu estômago revirou, não de horror, mas de uma justiça poética que me enchia como um banquete. Paguei-lhe em dinheiro, notas amassadas de uma poupança secreta, o que restara do seguro de vida do marido, guardado para uma emergência. Esta era a minha. Saí para a rua, o ar frio mordendo as bochechas,
e caminhei até ao mirador de Santa Catarina, onde casais se beijavam sob o obelisco, ignorantes da podridão abaixo. Liguei para Rui, tenho os papéis. Envia para a Procuradoria Anónima. Acaba com isto. Ele hesitou, voz grossa, e a Inês? Ela vai cair duro. Que caia, respondi, e desliguei, o vento uivando aprovação. Naquele momento, senti-me como uma das rainhas de Ourique, sendo destinos com linhas invisíveis. Mas a vingança tem seu preço, e o meu começou a cobrar juros naquela semana. No trabalho, a senhora Luísa me chamou de lado, rosto sério como uma máscara de folia. Clientes cancelando, Ana. Dizem que és problemática, por causa da família. Olhei para a pilha de vestidos inacabados, agulhas brilhando como acusações. É a Inês. Ela assentiu. Ela anda a espalhar veneno. A prima que abandona os próprios. As mulheres de Lisboa falam, tu sabes. Sim, sabia, o bazar de fofocas que é nossa cultura, onde uma mulher sozinha é presa fácil. Mastiguei o lábio, sangue metálico na língua, e jurei, não pararia. À noite, costurei sozinha, pontos precisos como setas, imaginando o tecido como a vida dela se desfazendo. Os rapazes reapareceram no fim de semana, batendo à porta como cobradores de dívida. Deixei-os entrar, fraqueza. Não, estratégia. João estava sóbrio, barba aparada, olhos claros pela primeira vez. Prima, a mãe está louca. Contou-nos tudo, as mentiras, os anos em que nos usou contra ti. Miguel acenou, voz trêmula, queremos romper com ela. Mudar de cidade, talvez Porto. Ofereci vinho, um tinto simples de Alentejo, e falámos horas, desenterrando o passado como arqueólogos em ruínas romanas. Contei-lhes do dia em que o pai deles, Rui, me beijara bêbado em uma festa, e Inês me culpara por provocar, de como eu pagara as terapias de João com o meu salário de costureira. Eles choraram, abraços desajeitados cheirando a sabão barato, e por um instante, vi neles não os monstros da noite da recusa, mas os meninos que eu embalara em noites de febre. Eu ajudo-vos, disse finalmente, mas sem ela. Mudem para o norte, eu mando dinheiro mensal. Mas cortem o cordão. Assentiram, alívio lavando seus rostos como chuva em poeira. Saíram prometendo silêncio, e eu fiquei com o vinho azedo na boca, questionando se salvava ou condenava. No dia seguinte, enviei os papéis para a polícia, anónimos, via correio de uma caixa no Rossio. Fraude familiar, escrevi na carta, detalhes suficientes para morder mas não para rastrear. O Natal chegou como um ladrão, luzes e hinos e quando pelas ruas enquanto eu jantava sozinha, sardinhas enlatadas e pão duro, o rádio tocando Noite Feliz, em loop. O telefone tocou à meia-noite, Inês, voz embriagada, Feliz Natal, traidora. Os rapazes sumiram. Por tua causa. Ri baixo, o som e quando vazio. Eles cresceram, Inês. Como deviam ter feito há anos. Ela gritou, maldições misturadas com soluços, e eu desliguei, o silêncio agora um casulo protetor. Mas o sono trouxe pesadelos, chamas consumindo a casa dela, eu dançando nas cinzas, mas os rapazes aparecendo como fantasmas, olhos acusadores. Acordei suada, o coração galopando, e soube que o fio da teia tremia, a vingança era um espelho de duas caras, refletindo não só o ódio dela, mas o meu próprio vazio. Na manhã de consoada, saí para a missa na Sé, o incenso pesado como culpa. A homilia era sobre perdão, perdoai 70 vezes 7, e eu ri por dentro, pensando em Judas e seu beijo. Lá fora, troquei os votos com estranhos, bom ano, mentiras doces como rabanadas. Mas o ano novo traria contas, a polícia chamou Inês para interrogatório dias depois, e o bairro explodiu em sussurros. Dona Rosa trouxe sopa, pobre Inês, acusada de roubo. Tu sabias. Fingi surpresa, mas o gosto era de vitória amarga. Os rapazes ligaram de Porto, estamos bem, prima. Obrigado. E eu sorri, mas o sorriso doía como uma ferida mal cicatrizada. O preço subia, e eu pagava com pedaços de alma, mas não pararia. A recusa fora o fósforo, agora, o fogo se espalhava. Janeiro entrou com ventos gélidos do Atlântico, chicoteando as bandeiras no castelo de São Jorge como bandeiras de rendição. Lisboa acordava devagar, névoa subindo do Tejo como fantasmas de marinheiros afogados,
e eu me movia por ela como uma sombra alongada, invisível mas onipresente. A oficina fechara por férias forçadas, mais cancelamentos, sussurros de boicote orquestrado por Inês, então eu costurava em casa, agulha voando através de tecidos velhos, remendando não roupas, mas as fraturas da minha própria história. O dinheiro dos rapazes escoava devagar, 200 euros por mês, enviados por multibanco para uma conta em nome falso, o suficiente para aluguer modesto em Gaia e empregos de entrada, João em um armazém, Miguel em um call center. Eles escreviam mensagens esporádicas: estamos limpos. Mãe liga, mas ignoramos. Cada palavra era um tijolo na muralha que eu erguia entre o passado e o presente. Mas Inês não se rendia fácil, era como uma tourada em Évora, teimosa e sangrenta até o fim. Uma tarde, enquanto eu varria o soalho, poeira dançando na luz fraca como confetes de carnaval, a campainha soou insistente. Abri para encontrá-la ali, magra como um espantalho, olhos fundos cavados por noites insones. Deixa-me entrar, Ana. Preciso falar. Sua voz era um fio de voz, quebrada como vidro pisado. Contra meu instinto, cedi, curiosidade, ou talvez o resquício de laços que não se cortam de todo. Sentou-se na sala, mãos torcendo um lenço bordado, um que eu costurara para ela há 20 anos, ironia afiada como navalha. Os rapazes fugiram por tua causa. A polícia. Fraude, dizem. Tudo desaba. Olhei para ela, o rosto agora uma máscara de rugas prematuras, cabelos grisalhos escapando do coque frouxo. Desabar. Inês, tu construíste isso com as tuas mãos, mentiras, dívidas, filhos usados como escudos. Ela ergueu o olhar, lágrimas escorrendo como chuva em azulejos rachados. Eu errei, sim. Mas tu os incentivaste a ir, enviavas dinheiro, não? Como uma mãe verdadeira. A acusação me atingiu como um murro no estômago, mas respondi com calma gelada, não como mãe. Como alguém que finalmente vê claro. Tu os paralisaste, Inês. Eu os libertei. Silêncio caiu, pesado, e ela se levantou trêmula. Vais pagar. Não por mim, mas por eles. És pior que eu. Saiu batendo a porta, o eco reverberando como um tiro. Naquela noite, o fogo veio, literal, desta vez. Acordei com cheiro de fumo, o ar espesso como em uma tasca lutada. Lá fora, chamas lambiam a porta do prédio, pequenas mas vorazes, alimentadas por trapos encharcados em gasolina barata. Gritos acordaram o bairro, fogo. Fogo. Desci as escadas aos tropeções, camisola colando à pele suada, vizinhos tossindo no pátio. Os bombeiros chegaram rápidos, sirenes uivando como banchés, mangueiras jorrando água que cheirava a rio sujo. Dona Rosa me abraçou, tremendo, foi ela. A prima. Não respondi, mas no caos, vi sombras fugidias, Inês. Um dos agiotas que eu alertara anonimamente. A polícia interrogou todos, mas provas eram cinzas, e eu fiquei em silêncio, o coração batendo não de medo, mas de uma euforia sombria. Mudei-me temporariamente para uma pensão barata em Moraria, quartos com paredes finas e vizinhos que cantavam fado até de madrugada. Ali, sozinha com uma mala de costura e o caderno, planejei o contragolpe. Liguei para António, o advogado, aperta mais. Fala com os credores. Que a casa dela vá a leilão. Ele avisou, isto é vingança, Ana. Pode voltar contra ti. Que volte, disse eu, e desliguei. Dias viraram semanas, o inverno mordendo com geadas que pintavam as janelas de geada como rendas congeladas. Os rapazes ligaram, ouvimos do fogo. Vais para Porto. É mais seguro. Recusei, fiquem aí. Eu cuido de mim, mas o tom deles era preocupado, quase filial, e isso me amoleceu as bordas endurecidas. Inês contra-atacou com veneno social, convites para jantares familiares cancelados, tias ligando com sermões bíblicos, honra teu pai e tua mãe, até um e-mail de um primo advogado ameaçando processo por abandono moral. Ri alto, sozinha na pensão, o sonho quando vazio. Em vez de defender, ataquei, enviei cópias dos papéis para o Correio da Manhã, anónimas, com um título sussurrado, escândalo familiar, enfermeira de Lisboa acusada de fraude. Saiu em uma coluna pequena, mas o bairro devorou, Dona Rosa trouxe o jornal, olhos arregalados, é ela. Meu Deus!
O hospital suspendeu Inês, e as dívidas a sufocaram como algas em um banhista afogado. Mas o verdadeiro tormento era interno, um demónio psicológico que me roía à noite. Deitada na cama dura, revivia a infância, correndo pelos vinhedos de Évora, Inês rindo enquanto eu tropeçava em raízes, a avó preferindo-a em tudo, menos na hora de castigos. Tu és forte, Ana, dissera ela uma vez, mas forte para quê? Para carregar os fardos dos outros. O ressentimento era um vinho velho, azedo e inebriante, e eu bebia até a embriaguez me levar a perguntas perigosas, valia a pena destruir para me libertar. Sonhos me visitavam, Inês de joelhos, implorando, eu com uma tocha, hesitante. Acordava com o peito apertado, o ar rarefeito como nas serras da Serra da Estrela. Uma carta chegou então, de Évora, da tia velha, irmã da avó. Vem para casa, Ana. A família precisa de ti. Inês está quebrada. Quebrada. Como eu estivera por anos. Respondi por correio, não mais. Digam a ela que o preço da recusa é a liberdade. Mas a liberdade pesava, um casaco de pedras, e eu caminhava pelas ruas de Lisboa, agora de volta ao apartamento reconstruído, cheirando a tinta fresca, sentindo o vazio onde o ódio ardia antes. Liguei para os rapazes, como vão? Bem, prima. Mas... E tu? Sozinha. Sozinha. A palavra era chave e prisão. O clímax se aproximava, como o ribeiro inchando antes da cheia. Inês marcou o encontro no Jardim da Estrela, bancos de ferro sob plátanos centenários. Fui, coração batendo como tambor de procissão. Ela esperava, encolhida no casaco poído, rosto uma ruína de maquiagem borrada. Acabou, Ana. A casa vai a leilão. Os rapazes me odeiam. Tu ganhaste. Seus olhos, outrora vivazes como o dor em primavera, agora eram poças secas. Abracei-a então, não por piedade, mas por exaustão, o abraço de duas mulheres partidas pelo mesmo martelo. Não ganhei, Inês. Perdi contigo. Mas escolhi viver. Ela chorou, e eu chorei, lágrimas misturando-se no chão úmido. O fogo da vingança se apagava, deixando cinzas quentes. Fevereiro trouxe um sol tímido, como um amante relutante espreitando por trás de nuvens, e com ele, o de gelo, não só do inverno, mas das camadas congeladas da alma. Voltei à oficina, a senhora Luísa me recebendo com um abraço de urso e chá de hortelã quente, as clientes voltaram. Dizem que a prima teve o que merecia. Ri, mas o riso era fraco, e quando oco. Costurava agora com mãos firmes, mas o olhar distante, costurando não só tecidos, mas as bordas rasgadas da minha própria ferida. Inês sumira, mudara para uma pensão em Sintra, trabalhando turnos noturnos em um lar de idosos, os rapazes a ignorando como fantasmas de um passado ruim. Eu enviava o dinheiro a eles, mas as mensagens rareavam, estamos bem. Cuida-te. Cuida-te. A ironia me mordia, quem cuidara de mim? Os dias se arrastavam em rotina, mercado na Ribeira pela manhã, com peixe fresco e frutas que sangravam suco nas palmas, tardes na oficina, o zumbido da máquina como um mantra, noites sozinha, com um copo de vinho e o rádio sintonizado em estações de fado antigo, dulce pontos cantando de amores perdidos, voz que arranhava a garganta como unhas em giz. Mas o vazio crescia, um buraco negro sugando as cores de Lisboa, os azulejos azuis perdiam brilho, o Tejo parecia lama cinzenta. Uma tarde, no Mirador da Graça, sentei-me com um caderno novo, não para planos, mas para confissões. Escrevi páginas de raiva velha, a recusa à meia-noite como catalisador, mas a faísca acesa há décadas. Eu não queria destruir, rabisquei, só sobreviver. Mas destruir fora o caminho, e agora as cinzas me sufocavam. Uma carta chegou de Évora, não da tia, mas da avó, póstuma, um testamento antigo, desenterrado por um notário. Para Ana, a forte, a casa do sótão é tua agora. Inês teve o sol, tu, as raízes. Raízes. Chorei lendo, lágrimas manchando o papel amarelado. A casa, paredes caiadas, vinhedos ao redor, o sótão onde eu sonhara menina. Liguei para Inês, voz trêmula, sabias disto? Silêncio, depois um suspiro quebrado, sim. Mas... Toma. Mereces. Mereço. A palavra pairou, pesada como uma cruz de procissão.
Marquei viagem para o Alentejano, autocarro rangendo pela autoestrada, campos dourados desdobrando-se como um tapete selado por deuses indiferentes. Évora me recebeu com cheiro de terra úmida e oliveiras retorcidas, o sol batendo forte como um tapa-diamante. A casa era como memória, porta de madeira enxada, chão de lajes frias, o sótão com vista para a planície infinita. Passei dias ali, limpando poeira com mãos calejadas, plantando sementes de tomate e alecrim no quintal, atos de criação, não destruição. Os vizinhos, velhos como as pedras, contavam histórias. A Inês fugiu cedo, mas tu sempre foste da terra. Da terra. Sim, raízes profundas, que a cidade tentara arrancar. Os rapazes vieram no fim de semana, treino o comboio de Lisboa, rostos bronzeados pelo trabalho honesto. Abraçamo-nos no pátio, poeira nos sapatos, e falámos horas sob as estrelas, não de culpa, mas de futuro. Mãe liga às vezes, disse João, pede perdão. Mas é tarde. Miguel acenou, tu nos salvaste, prima. Agora, deixa-nos ajudar-te. Ajudar. A palavra, outrora veneno, agora era bálsamo. Jantámos ensopado de borrego, vinho tinto fluindo como sangue reconciliado, risadas e quando nas paredes vazias. Inês apareceu uma semana depois, sozinha, magra mas ereta, olhos claros pela primeira vez em anos. Posso ficar? Só um tempo. Hesitei, o fantasma da recusa sussurrando, mas assenti. Dormiu no quarto principal, o sol agora era dela para partilhar, e dias viraram rotina compartilhada. Ela cozinhava, eu plantava, conversas à noite sobre erros, não acusações. Eu te usei, Ana. Porque invejava tua força, confessou uma noite, voz baixa como fado sussurrado. Abracei-a, o abraço agora sem espinhos. E eu te odiei por isso. Mas o ódio queima a quem acende. Primavera brotou, flores silvestres invadindo o quintal como invasores bem-vindos, e a família se reconstruiu devagar, não perfeita, mas autêntica, como o pão alentejano, crocante por fora, macio dentro. Voltei a Lisboa esporadicamente, mas o coração ficara em Évora, raízes fincadas. A recusa à meia-noite fora o caos, sim, mas também o renascimento. De cinzas, ergueu-se não vingança, mas paz ganha a unhas e dentes. Agora, sentada no sótão ao pôr do sol, o planície tingida de ouro, sorriu para o horizonte. O preço da recusa foi alto, corações partidos, casas queimadas, almas nuas. Mas paguei, e o que resta é meu, uma vida tecida com fios fortes, sem nós de culpa. Lisboa chama, mas eu respondo devagar. Afinal, em Portugal, o tempo é como o vinho, melhora com paciência.